Ok, boa tarde. Vocês aí que estão me acompanhando agora pelo YouTube. É com maior alegria e satisfação poder estar compartilhando com você aqui a respeito da palavra de Deus. Primeiramente eu quero dizer a você o seguinte: muitas pessoas usam o YouTube para ganhar dinheiro, para fazer fama, para diversos tipos de coisas. Eu particularmente quero usar o YouTube também para transmitir a palavra de Deus. Sabe, eu tenho intitulado as minhas mensagens, né, com o título Palavra Amiga. Palavra Amiga. Não tem aquele amigo que você quer ter ele em todas as horas da sua vida, seja ela nos momentos felizes, seja ela nos momentos difíceis, seja ela quando estiver passando, seja lá o que for, aquele amigo que você quer ter ele em todos os momentos, que você pode contar com ele a todas as horas, que ele não vai te abandonar, que ele não vai te decepcionar. Pode ter certeza que esse amigo é o Senhor Jesus. Para aquele que crê, o apóstolo Paulo disse assim lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16, se eu não estiver enganado: não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, tanto do gentil como do judeu. Tanto do judeu como do gentil. De todos. É para a salvação de todos. É para a sua salvação. Então, não se envergonhe, compartilhe esse vídeo, inscreva-se aí no meu canal, para que assim, quando eu postar algumas mensagens, alguns louvores, você possa, então, estar se alimentando da palavra de Deus juntamente comigo. Humildemente eu peço. O tema da mensagem de hoje é um tema extraordinário. Você vai entender o porquê de Cristo ter mandado os discípulos tomar cuidado para que ninguém os possa o enganar. Tema de hoje: falso profeta. Falso profeta. Mas antes da gente começar a estudar a palavra de Deus, eu gostaria de fazer uma pequena oração, pedir a orientação do Espírito Santo para que assim ele possa nos abençoar, para que assim ele possa nos dirigir nesse estudo e que a gente possa ter uma compreensão a respeito do assunto que nós vamos estudar hoje, ok? Sábado, hoje é 11 de julho. Eu não sei nem se é 11 ou se é 12, eu acho que hoje é 12 de julho, são exatamente 2 horas e 17 minutos no meu relógio. Vamos estudar a palavra de Deus, vamos fazer uma oração agora, pedir para que Ele nos abençoe, amém? Fico feliz por você estar aqui comigo, compartilha aí, deixa o seu joinha, aperta lá nas notificações, amém? Um abraço, vamos orar. Oremos, Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te pedir ao Senhor sabedoria, para que assim o Teu Santo Espírito possa se fazer presente em nossas vidas, para que assim a gente possa ter uma compreensão a respeito da Tua palavra, uma compreensão mais clara, Senhor. Eu quero te pedir que o Senhor abençoe esta família que está vendo comigo, esta mulher, este homem, esta criança, este jovem, que o Senhor abençoe grandemente a sua vida em todos os aspectos, que o Senhor se faça presente na vida dessas pessoas, em nome de Jesus eu oro. Amém. Queridos, como eu falei, o título da mensagem de hoje é o falso profeta. O que Cristo tem falado a respeito dos falsos profetas. É extraordinário porque o que Cristo falou há mais de 2000 anos atrás está se cumprindo hoje nos nossos dias. Se cumpriu nos dias de Cristo, surgiu falsos profetas, pessoas que ensinavam mentiras, e nos dias atuais é o que a gente mais vê, é o falso profeta. Vamos estudar um pouco as suas características, o porquê que eles são falsos profetas. Mas antes de tudo, eu quero que você preste muito bem atenção, porque se existe o falso, é porque também existe o verdadeiro. Examinando a palavra de Deus, a gente vai entender melhor quais são esses falsos profetas e se eles poderão nos enganar ou não. Eu gostaria de ler com você aqui no livro de São Mateus, no capítulo 24, que tem como título o Sermão Profético e a Destruição do Templo. Não vamos estudar todo o quesito,
mas vamos se reter apenas no versículo 5, mas vamos ler aqui de 1 ao 5, de 1 ao 5 nós vamos ler hoje aqui. Então vamos lá? A palavra de Deus está aberta aí na sua casa também. Se você não estiver, eu convido você a pegar uma ou então a prestar bem atenção no que nós vamos ler agora. Mas o ideal é que você possa acompanhar na sua Bíblia também, tá certo? Vamos lá. Rapidinho, uma mensagem não muito longa, daqui a pouco a gente finaliza, só algumas características aqui que a gente vai poder ver. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Mais tarde, um pouquinho, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Bom, peraí. Vamos compreender o que estava acontecendo aqui primeiro. Jesus estava no templo, pregando, ensinando. Os discípulos estavam sim ouvindo a mensagem, mas estavam preocupados em mostrar para Jesus a grandiosidade do templo daquela época. Quando Jesus terminou o seu sermão, ao se retirar do templo, junto com os discípulos ali, nós sabemos que a nossa natureza, né, a gente fica fascinado quando a gente vê coisas lindas, coisas belas, extraordinárias, né? Também não era diferente com os discípulos. Os discípulos, eles passaram a mostrar: Senhor, olha o templo, como é lindo, como é magnífico, né? Olha essa construção, como ela é maravilhosa, demorou 40 anos para que isso daqui tudo tenha sido construído, tenha sido pronto, tenha sido preparado. Então o Senhor Jesus, né, sabendo já do que iria acontecer, ele então disse: olha, vocês estão vendo tudo isso? Estão vendo tudo isso? Em verdade eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Primeira profecia do sermão profético de Cristo, a destruição do templo em Jerusalém, que aconteceu 70 anos depois de Cristo, tá, gente? Depois de Cristo, 70 anos depois de Cristo, depois que Cristo já havia então sido crucificado, né? Aconteceu que Nabucodonosor, né, junto com o seu império, com os seus soldados, entraram em Jerusalém, saquearam tudo, destruíram tudo. Essa história ela é extraordinária porque nos traz muitos ensinamentos, mas não vamos nos reter aqui, né? Aconteceu de fato. A primeira profecia que Cristo falou aqui nesse sermão, ela se cumpriu 70 anos depois, né? Depois de Cristo. Né? Mas ele continuou, né? Ele continuou. Ele disse o quê? Olha, no Monte das Oliveiras, quando ele estava lá, os discípulos chegaram lá e perguntaram a ele: Senhor, diz-nos que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Diz para nós quando tudo isso vai acontecer, né? E veja o que diz o versículo 4. E lhe respondeu: vede que ninguém vos engane. Olha, primeira coisa, após que Cristo proferiu aqui a profecia da destruição do templo, que os discípulos foram lá, que na verdade não foram todos os discípulos, tá? Não foram todos. Se a gente for pegar aqui o histórico aqui, se eu não estiver enganado, é Marcos que relata, né, que foi apenas Pedro, Tiago, João e André que foram até ele e perguntaram, tiveram a curiosidade de saber: olha, Senhor, quando é que isso aí vai acontecer? Quando, Senhor, que isso vai acontecer? Quando que o templo vai ser destruído? Quando que vai acontecer a consumação do século? Quando que o Senhor vai, tá entendendo? Vai voltar? Quando tudo isso vai acontecer? E essa foi uma curiosidade dos discípulos. E eu acho que a nossa natureza também ela é curiosa, né? Só que a gente somos curiosos para aquilo que não edifica. Né? Nós somos curiosos, às vezes, até para ver como é que uma formiga se locomove. Mas curiosos com relação à palavra de Deus, muitas vezes nós não somos. Por isso eu convido você a ser curioso com relação à palavra de Deus e a estudá-la a fundo. Tá? Cristo disse no versículo 4 para que os discípulos tomassem cuidado
para que ninguém os enganasse. Para que ninguém os enganasse. Veja bem, naquele tempo, há mais de 2.000 anos, Cristo já estava falando para os discípulos, ó, vocês tomem cuidado para que ninguém engane vocês. Preste bem atenção naquilo que vocês estão vendo, naquilo que vocês estão aprendendo, naquilo que eu estou ensinando a vocês. Por quê? Porque no versículo 5 ele diz assim, ó, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ah, queridos, tem tantas pessoas hoje se proclamando que é Cristo, né? E ali acontece deles ter muitos seguidores, né? Eu acho isso um absurdo, mas infelizmente o próprio Cristo nos alertou que isso iria acontecer. Uma coisa que eu pergunto a vocês é o seguinte, tem ou não tem o falso profeta? É óbvio que tem. É só você abrir os olhos e passar a ver que tem o falso profeta. É o que mais tem no mundo atual, dos dias em que nós vivemos. O que mais tem é pessoas sendo enganadas. O que mais tem são líderes religiosos enganando as pessoas. Agora, o que eu quero falar para você é o seguinte, se existe o falso profeta, também existe o verdadeiro profeta. Então não vamos generalizar aí, galera, quando a turma pensa pastor, aí já pensa logo ladrão. É automático. O mundo de hoje em dia é automático. Quando alguém fala pastor, aí já pensa em dízimo, em oferta, aí já pensa logo ladrão, para se aproveitar da necessidade dos outros, né? Da dificuldade dos outros. Tá entendendo? Mas veja bem, existem pastores que usam da sua autoridade, da sua posição para extorquir pessoas? Existe. Isso de fato existe. E com isso eles enganam a muitos. Mas também existem pastores honestos, homens de bem, que estão empenhados a pregar somente a palavra de Deus. Existe. Certo? Se existe o falso, também existe o verdadeiro. Então veja bem, presta bem atenção porque você pode estar sendo enganado. Presta bem atenção, por quê? Porque nos dias que nós estamos vivendo hoje, Cristo disse que muitos viriam e enganariam a muitos. Aí você pode dizer, mas como, irmão Nildo? Como é que eu posso saber se eu estou sendo enganado ou não? A palavra do Senhor diz, olha, pelos seus frutos os conhecerei. Observa se ele vive, se ele é marido de uma só mulher. Observa se ele é uma pessoa íntegra, se ele é uma pessoa honesta, se ele é uma pessoa que de fato vive aquilo que ele prega. Observa se os ensinamentos dele principalmente estão de acordo com a palavra de Deus. Observa. Agora, como é que eu vou observar se os ensinamentos de um pastor estão ou não de acordo com a palavra de Deus se eu não estudo a Bíblia? Não é bom a gente saber? É bom a gente saber disso aí. Como é que eu vou observar se os ensinamentos que a minha igreja está me ensinando está de acordo com a Bíblia se eu não estudo ela? Queridos, para a gente poder saber se de fato aonde nós estamos é a igreja que prega aquilo que a Bíblia prega ou não, nós temos que estudar a Bíblia. Lembra do que o Senhor Jesus falou em São João 17:17? Ele disse assim, ó. Olha o João 17:17, ele diz assim, ó, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra do Senhor é a verdade. Então, por mais que tenham muitas pessoas aí ensinando mentira, você não tem que ir pelo que as pessoas ensinam, se não está baseada com a Bíblia. A palavra do Senhor é a verdade. Nós temos que prestar atenção nisso. Tá entendendo? Porque isso é muito importante para a nossa vida. Nós temos que ver se os nossos líderes espirituais, aqui que nós temos, eles estão, de fato, pregando o que a Bíblia ensina ou não. Porque se eles não estiverem pregando o que a Bíblia ensina, meus amigos, cuidado com eles, cuidado porque eles podem estar enganando vocês. Não sou eu que estou falando, o próprio Cristo falou, olha, toma cuidado para que ninguém possa enganar vocês. Surgirão falsos profetas e enganarão a muito. Surgirão falsos cristos, né, e se apresentarão diante de vocês prometendo isso, prometendo aquilo. Hoje em dia é comum,
né? Tem igreja, olha, primeiramente, todos são meus irmãos em Cristo, não quero aqui difamar e nem caluniar ninguém, certo? Vou falar a respeito daquilo que a mídia nos mostra, certo? Do que aquilo que as redes sociais nos mostram. Tem igreja que você chega, por exemplo, só tem cura, só fala em cura, certo? Já tem igreja que você vai, por exemplo, que só fala em demônio. Do momento que você chega ao momento que você sai, só fala em demônio, exorcismo, né? Expulsão de demônio, certo? Já tem igreja que quando você vai nela só fala em promessa. Não fala mais nada, só em promessa. Esquece. Esquece as outras coisas. E o que é o essencial da Bíblia? Gente, a Bíblia nos apresenta como essencial, não é a cura. A Bíblia nos apresenta como essencial, não é apenas a promessa, certo? A Bíblia nos apresenta como essencial, não é apenas a expulsão de demônios, certo? Tudo isso é bíblico. Olha, a cura é bíblico, certo? Expulsão de demônio é bíblico, certo? Promessas, né? Tem diversas promessas na Bíblia, isso também é bíblico. O que nós temos que estar atento é que não só é isso, certo? Não só é isso. A Bíblia, o essencial da Bíblia é ela nos mostrar Cristo vindo, né, sendo crucificado por mim e por você, né, sendo ressuscitado, né, subindo ao céu e voltando novamente para buscar aqueles que buscaram viver de acordo com a vontade de Deus. O essencial da Bíblia não é apenas cura, certo? Não é expulsão de demônios, não é apenas só promessa, não. O essencial da Bíblia é, olha, Jesus está voltando. Uau! Que magnífico! Jesus está voltando. Se você for para o Gênesis, você vê ali Deus desesperado, né, para salvar o homem após ele ter pecado. Ele vai até o homem e começa a procurar ele e pergunta onde você está, né? Você vai ali para Malaquias, Malaquias fica na metade da Bíblia, né? Você vê o quê? Você vê as pessoas se corrompendo da presença de Deus e Deus dizendo, olha, tornai-vos para mim e eu me tornarei a vocês novamente, certo? Isso no Velho Testamento. Você chegando em Mateus, você vê Cristo dizendo, olha, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Certo? Você vai para o livro de Apocalipse, você vê também ali o quê? Aquele que tem sede, diga, vem. Vem, Senhor Jesus. Clama pela vinda do Senhor Jesus, que é para buscar nós. Então a gente vê do começo ao fim, Cristo lutando para a salvação do homem, em busca do homem. O homem após ter se corrompido, o homem após ter se perdido. Agora só que nesse intermediário do começo ao fim, a gente pode ver o que é ali? Cristo nos alertando de diversas coisas que estariam acontecendo no mundo. E uma delas, antes da vinda dele, era o aumento dos falsos profetas. Pessoas que ensinam coisas completamente sem fundamento, gente. Esses dias eu estava vendo na rede social ontem, por exemplo, não vou citar o nome, né, do líder religioso, mas o cara estava vendendo um grão de feijão por R$1.000, dizendo que o grão de feijão era milagroso. Gente, em que mundo nós estamos vivendo? Em que mundo nós estamos vivendo? Eu pergunto a você, em que mundo nós estamos vivendo? As pessoas, e veja, muitas pessoas têm comprado. Muitas pessoas têm se deixado ser iludidas por esses tipos de líderes religiosos. Por isso que eu digo a você, presta atenção, estude a Bíblia. A Bíblia tem que ser a base de tudo, os ensinamentos tem que ser conforme a palavra de Deus, tem que ser, estuda a Bíblia da forma que ela é. Outro dia eu estava vendo na rede social, outro líder religioso, ele vendendo uma máscara espiritual por R$300. Eu fiquei pasmo com o negócio daquele. Isso é um absurdo, um negócio desse. Ele falou, ele deixou o número lá da conta lá, você faz o depósito, certo? A máscara não vai chegar na sua casa porque é uma máscara espiritual. Você pode fazer o depósito hoje e a partir da manhã você já pode fazer assim, ó. E dizer que está, como é que se diz? Incontaminável, né? Pelo vírus aí. Porque a máscara que você está usando é uma máscara espiritual. Então, imagina o que tem acontecido nesse intermediário. Do começo até o fim. Quantas pessoas não estão sendo enganadas?
Quantas pessoas não estão sendo deixadas, ser enganadas, ser iludidas pelos esses líderes religiosos, gente? Queridos, prestem atenção. A Bíblia tem que ser a nossa regra de fé. Nós temos que estar fundamentados na palavra de Deus, sabe? Tem muitas pessoas que estão se deixando ser enganadas. E olha, deixa eu falar uma coisa para você. Deus tem pessoas salvas em todas as igrejas. Seja ela na católica, seja ela na Assembleia, seja ela na Batista, na Metodista, seja ela na Quadrangular, certo? Seja ela na Adventista, seja em qualquer igreja, certo? Deus tem pessoas salvas. Você pode ter certeza disso. Tá entendendo? Por quê? Porque ele mesmo disse, né? Eu tenho filhos em outros apriscos, mas vai chegar um momento em que eles vão ouvir a minha voz e vão se unir ao meu rebanho, certo? E eles terão um só pastor. Estou falando com você que está aí na igreja aí e que é sincero. Estou falando com você que todos os dias dobra os seus joelhos e ora e clama intercedendo a Deus para que Ele possa abençoar a tua vida, para que Ele possa te mostrar a verdade. Estou falando com você. Essa é mais uma oportunidade que Deus está te dando. Está falando a você, olha, estude a Bíblia. Peça a orientação do Espírito Santo. Sabe, eu vi uma frase e eu fiquei assim, fiquei pasmo, eu fiquei meditando nessa frase. Por quê? Porque essa frase diz assim, olha, é impossível para o homem, certo? Aprender alguma coisa que ele acha que já sabe. É impossível. É impossível para o homem, para a mulher, aprender alguma coisa que ele acha que sabe. Sabe o que essa frase falou para mim? Que eu tenho que estar aberto para novos ensinamentos, para novos conhecimentos, certo? Que eu tenho que ter a mente aberta para aquilo que eu estou estudando. A Bíblia, ela é um livro fascinante, ela é um livro extraordinário. Mas tem muitas pessoas que usam ela de uma forma errada, sem entender, sem compreender e sem pesquisar fundo, sabe? Pedro ainda falou das cartas de Paulo. Olha, tem muitas pessoas que estudam e examinam as cartas de Paulo a fim de distorcer aquilo que Paulo estava se referindo, aquilo que Paulo estava falando. Tem muitas pessoas que perturbam para a sua própria destruição. É a mesma coisa de você pegar um texto e isolar e dizer, olha, Deus está mandando matar. Aí você não lê o contexto, você não vai ver o porquê. Tá entendendo? Aí você diz, olha, Deus é um Deus tirano. Deus é um Deus genocida. Tá entendendo? Por quê? Porque você fala daquilo que você não está compreendendo. Você tem que estudar a Bíblia, você tem que ver o contexto, o porquê que Deus mandou, né? O porquê. Gente, Deus é onisciente, onipresente, onipotente, Ele sabe todas as coisas, certo? Deus é perfeito em tudo que Ele faz, certo? Por isso que eu convido a você, estude a Bíblia, estude a palavra de Deus, tome cuidado para que ninguém esteja lhe enganando, certo? Eu fico feliz de você estar acompanhando aqui comigo, por isso eu digo a você, eu vou estar sempre trazendo uma mensagem de Deus ao teu coração. Eu vou estar sempre procurando a orientação do Espírito Santo para que Ele possa me conduzir até aí na tua casa, para que assim juntos a gente possa estudar, certo? A palavra de Deus, e assim a gente fica muito feliz com isso. Eu fico feliz com isso, em poder estar compartilhando com você. Então, ó, se inscreve no canal, toca aí no sininho. Eu não entendo esse negócio aí de tecnologia direito aí, porque eu fiz esse YouTube hoje aí, certo? Mas o meu intuito não é ficar famoso, certo? E nem querer aparecer. O meu intuito é levar a palavra de Deus, certo? É estudar a palavra de Deus junto com você, para que juntos nós um dia possamos estar no céu por toda a eternidade. Amém? Eu convido você a fechar os seus olhos e juntos vamos orar. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor me concede, de por meio dessa comunicação aqui eu chegar aos corações de outras pessoas, Senhor, para que assim possa estudar junto com elas a Tua palavra, para que assim o Senhor possa nos dar discernimento, para que assim a gente possa deixar o Senhor entrar em nossas vidas. Abençoa cada uma delas, Senhor, ricamente. Não sei as dificuldades, não sei os problemas que essas pessoas podem estar passando nesse momento, mas o Senhor sabe. Por isso, neste momento, Senhor, eu te peço, cura esta enfermidade, equilibra essa situação financeira, Senhor. Reajusta esse convívio
familiar. Que o teu Santo Espírito possa entrar nessas casas e fazer moradas. Eu te peço, Senhor Jesus, que o Senhor nos dê forças para que assim a gente possa continuar seguindo em frente, mesmo em meio a tantas dificuldades que enfrentamos. Eu te peço que o Senhor nos dê sabedoria para que assim a gente não possa ser enganado por esses falsos líderes religiosos. O próprio Cristo falou, Senhor, que eles iam enganar, que eles iam tentar enganar e tem enganado. Mas tem misericórdia dessas pessoas que se deixam ser enganadas, Senhor. Dessas pessoas que são enganadas, tem misericórdia, meu Deus. E abre os seus olhos. Eu te oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, meus queridos. Um abraço e que a paz de Deus possa estar sobre tua casa, sobre tua família. Amém? Fica com Deus e até o próximo vídeo em nome do Senhor Jesus. Tchau, tchau.